O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que a queda de energia aconteceu depois de uma sobrecarga numa linha de transmissão no Ceará. O operador nacional do sistema elétrico declarou que o incidente aconteceu no sistema interligado nacional, desconectando o norte e nordeste das regiões sul e sudeste. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Edmar de Almeida, professor do Instituto de Energia da PUC do Rio de Janeiro. Edmar, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Obrigado pelo convite. Edmar, ainda temos muitas dúvidas com relação às causas desse apagão. O que temos agora de informação ocorreu uma falha na linha de transmissão no Ceará, uma linha de transmissão entre as cidades de Quixadá e Fortaleza. Porém, o próprio ministro de Minas e Energia, o operador nacional do sistema, dizem que essa falha não explica por si só o apagão que a gente acompanhou. Por quê, Edmar? Bom, primeiro que a operação do sistema interligado nacional ela é extremamente complexa, né? Vários eventos podem ter contribuído para o apagão, né? Eu acredito que a falha na linha de transmissão pode ter sido o gatilho, mas na sequência ocorreram outras falhas, que pode ser falhas de software, pode ser falha humana, pode ser falha de outro tipo de falha técnica, né? Ou humana, que juntos é que contribuíram para o apagão, né? É como quando um avião cai, né? Não é uma falha só que explica, né? São vários fatores e a investigação é que vai apontar exatamente quais fatores contribuíram para o acidente. Edmar, uma das hipóteses, inclusive, levantada é de que houve um excesso de produção de energia eólica e também de energia solar no sistema. Como é que isso acontece na prática? E até para a gente explicar para quem está nos acompanhando qual é o nosso grau de dependência desse tipo de energia, tanto da energia eólica quanto da energia solar. Veja, isso acontece porque a energia eólica e solar são fontes de geração não controláveis, ou seja, o operador nacional do sistema, ele não decide o quanto despachar, né? Quando venta, vai gerar energia elétrica. Quando é dia, o solar vai gerar. De noite, ela não gera. Então, há uma variabilidade muito grande da produção da energia das fontes solar e eólica, que vem crescendo muito no Brasil, né? Essas fontes, elas já contribuem por mais de 20% da nossa geração. Mas ela vem crescendo muito, de forma muito concentrada no Nordeste, né? Então, o Nordeste, em particular, né, tem dias que pode ser suprido somente por fontes renováveis, né? Então, pode ter um excesso de produção em alguns momentos e sobrecarregar a linha, de alguma linha de transmissão. Foi o que o ONS está apontando, que um dos fatores que aconteceu foi um problema de uma linha ter um excesso de carga e ter caído essa linha, né? Então, isso pode acontecer justamente por isso, porque você pode ter de uma hora para outra um aumento muito rápido na geração e isso sobrecarregar a linha e os sistemas que devem controlar essa linha, por exemplo, desligando alguns sistemas de geração, não devem ter funcionado. Então, é isso que acontece. Quer dizer, nós estamos passando por uma mudança muito rápida no perfil da geração no Brasil. Isso é muito importante que isso seja entendido, que essa mudança na geração, né, vai colocar desafios para a operação, porque você tem um aumento cada vez maior das fontes de geração que não são controláveis diretamente pelo ONS, né? Elas não são despacháveis, como se diz no jargão do setor, e por isso fica mais difícil para o operador garantir o equilíbrio do sistema. Estamos preparados, Edmar, para essa transição energética que você coloca para a gente? Veja, eu acho assim que ninguém está preparado, né? Nós vamos ter que investir em novas tecnologias de controle desses sistemas, nós vamos ter que preparar os recursos, as pessoas para se capacitar as pessoas para operar o sistema, porque nós estamos passando nós estamos entrando num novo paradigma tecnológico na geração, né? Usualmente, o operador tinha um controle total da geração, né? Ele podia decidir se despacha as turbinas das hidrelétricas, as turbinas do sistema térmico. Então, era muito mais fácil, entre aspas, né, operar o sistema do que agora, que você vai ter uma participação cada vez maior
de sistemas não controláveis como solar e eólica, né? E isso vem crescendo de forma muito rápida, particularmente no Brasil e particularmente no Nordeste. Então, esses eventos, como aconteceu agora com o apagão, vão nos ajudar a investigar quais são as fragilidades que o sistema tem por causa dessa maior participação das fontes variáveis, né? E o que nós podemos fazer para corrigir e aumentar a resiliência da operação. Inclusive, Edmar, no caso específico que acompanhamos nessa semana, essa linha de transmissão onde houve essa falha, ela era de responsabilidade da Eletrobras. Daí a pergunta com relação até que ponto a Eletrobras tem responsabilidade sobre o ocorrido e qual que é o grau de responsabilidade também de outros órgãos, aqui falando de Operador Nacional do Sistema, Ministério de Minas e Energia e a própria ANEEL, que foram aí 3 órgãos que se manifestaram e estão à frente dessas investigações. Bom, no caso da linha de transmissão, a responsabilidade do dono da linha de transmissão, no caso da Eletrobras, né, é manter as condições operacionais da linha, é a manutenção, né? Mas quem opera a linha não é a Eletrobras, quem opera, quem usa, vamos dizer assim, que decide como vai ser usada a linha é o ONS. No Sistema Interligado Nacional, a operação é centralizada, né? O Operador Nacional do Sistema é quem liga, desliga, decide qual é a fonte que vai gerar, né? Então, é importante entender isso, porque você tem linhas de transmissão de propriedade da Eletrobras, de propriedade de outras empresas, tem muitas empresas que são donas dessas linhas de transmissão, mas não são elas, né, que operam efetivamente o ativo. Quem opera é o Operador Nacional do Sistema. Elas têm que, a obrigação delas é manter o ativo em plenas condições operacionais, evitar que haja falhas técnicas desses ativos que possam resultar aí em apagões, né? Qual é o nosso grau de segurança energética, Edmar? Porque diante de um apagão dessa proporção que acompanhamos, todas as regiões afetadas, 25 estados e o Distrito Federal, todo mundo se pergunta quando isso pode acontecer de novo. O ministro de Minas e Energia fez questão de citar que temos sim segurança energética aqui no Brasil. Qual que é o nosso grau de segurança, Edmar? Eu diria que nós temos hoje um grau elevado de segurança energética, né? Porque a segurança energética ela tem 2 dimensões. A primeira dimensão é a quantidade, é a capacidade de geração de energia. Nós estamos no Brasil com um excesso de capacidade de geração. Nós temos hoje mais capacidade de gerar energia do que o que nós precisamos, né? Por isso que as termoelétricas, por exemplo, estão desligadas há bastante tempo no Brasil. Então não era a geração o nosso problema. A geração ela é capaz de produzir energia que o Brasil precisa. A nossa fragilidade, o relator vai apontar, é na questão da operação, né? E aí é que a gente tem que avaliar se precisamos de incorporar mais os sistemas de transmissão, se os sistemas de controle, os softwares, né? Toda a parte de controle do sistema está atualizada para, vamos dizer assim, as características tecnológicas da geração, né? É nessa parte que a gente pode haver problema e agora, de forma geral, né? Nós estamos numa situação que eu diria bastante boa em termos de segurança do abastecimento, né? Esse tipo de acidente acontece, mas não é porque acontece que a gente tem que aceitar, né? A gente tem que correr atrás, entender por que aconteceu e evitar de toda forma que isso volte a acontecer. Estamos demorando nessas respostas, principalmente do ponto de vista técnico, Edmar, inclusive também trazendo aí um comparativo com outros apagões que já aconteceram no Brasil? Olha, eu acho que nós estamos demorando porque as causas são mais complexas do que em outros apagões, né? Aparentemente não é uma causa evidente, por exemplo, um raio que derrubou uma torre, ou você vai lá ver uma torre que foi cerrada por sabotagem. Não foi isso que aconteceu. Foi algo inerente à crescente complexidade da operação por causa do aumento da proporção de fontes não controláveis. E isso, vamos dizer assim, para você entender o que aconteceu, vai ter que fazer uma investigação técnica que pode ser demorada, né? Então, eu acredito que a demora que nós estamos tendo, né, em princípio, é uma demora natural em função das características do evento, né? Não foi uma causa evidente, porque se fosse, pelo menos a gente teria já informação, né, de que houve algum problema em mais de uma torre de transmissão, que, vamos dizer, a causa fosse simples de determinar, já tinha sido determinada. Não é uma causa simples, e por isso que está demorando,
E é normal que, em causas complexas, você precise de uma investigação muito detalhada para entender o fenômeno, né? Edmar, para a gente encerrar de uma forma aqui bem didática, como se dá essa investigação? Quais são os órgãos que têm que participar desse processo? E o que já foi feito até agora e o que ainda tende a ser feito quando a gente fala dessa investigação em si, desse apagão? Veja, a investigação ela é liderada pelo ONS, né? Operador Nacional do Sistema, que é quem tem a responsabilidade de operar, né? E que vai conseguir fazer uma análise de todos os eventos elétricos que ocorreram naquele momento, né? E isso tudo acompanhado pelos outros órgãos competentes, né? A Agência Nacional de Energia Elétrica, o Ministério de Minas e Energia, né? Agora, quem tem a responsabilidade de fazer a investigação e o relatório dessa investigação, inclusive apontando o que tem que ser feito para corrigir o problema, para que isso não volte a acontecer, é o Operador Nacional do Sistema, né? E ele tem um prazo para fazer isso, se não me engano, são 2 meses que eles vão fazer essa investigação e trazer o relatório, né? Edmar de Almeida, professor do Instituto de Energia da PUC do Rio de Janeiro. Mais uma vez, Edmar, muito obrigada por essa conversa aqui conosco, trazer todas essas explicações, tirar nossas dúvidas. Até uma próxima.